Graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, Deus abençoe a todos nesta tarde mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Entraremos mais uma vez na presença de Deus através da nossa humilde e simples orações. Saúdo a todos com a doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, graças a Deus por mais esta tarde de bênção e de livramento que Deus, o nosso Pai, tem concedido a nós, amados ouvintes, dias após dias, horas após horas, momento após momento. Vamos entrarmos na presença de Deus através da nossa oração. Mas antes, quero deixar dois versículos da palavra de Deus que se encontra no Salmo 27, o versículo 1 e o versículo 2. Salmo 125, amém? Salmo 125, o versículo 1 ao 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Oraremos a Deus. Glória a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos mais uma vez em Tua presença, ó glorioso Deus, para orarmos, clamarmos ao Senhor, buscarmos a Tua face, a Tua presença, enquanto é dia, porque a noite virá, a qual ninguém poderá trabalhar. Então, enquanto é dia, trabalharemos para o Senhor, clamaremos, confiaremos, acreditaremos, ó Deus, e prosseguirmos, exaltando, glorificando a Deus, orando em todo tempo, em tempo e fora de tempo, para que o Senhor, uma vez mais, use de misericórdia para com todos nós. Grande Deus, a tua misericórdia é infinita, a tua misericórdia é tremenda, a tua misericórdia é extraordinária. Grande Deus e Pai, tem mesmo de misericórdia para com todos nós. Venha nos ajudar, venha nos fortalecer, venha fazer o impossível tornar possível, porque quando o Senhor quer agir, quem impedirá?
Quando o Senhor quer escancarar as portas de bênção, quem impedirá? Quando o Senhor, meu Pai, quer curar alguém que se encontra enfermo, doente e problemático, quem o impedirá? Quem impedirá o teu agir? Quem impedirá do Senhor interagir agora mesmo na vida desta pessoa que se encontra orando comigo agora, que se encontra orando conosco, esta oração do grande livramento. Grande Deus e Pai, quem poderá nos livrar? Quem poderá nos dar o grande livramento? Quem poderá tirar os empecilhos? Quem poderá jogar por terra, queimar e destruir em nossas vidas as obras da inveja, do olho grande? Quem impedirá? Glória a Deus. Quem nos livrará de tudo isto? Quem nos livrará de todo empecilho, de todo engano, de toda maldade, de toda inveja, de toda a obra do adversário? Quem nos dará o grande livramento? Quem dará o grande livramento ao nosso lar? Porque está escrito nas Escrituras que o mal virá sobre todos que habitam sobre a face da terra. Quem nos dará o grande livramento? Quem estenderá as suas mãos às obras ocultas, aquilo que não vemos, que não ouvimos, que não chegou ao nosso coração? Quem nos livrará? Quem nos dará o grande livramento? Quem nos livrará dos laços armados? Quem nos livrará das armadilhas? Quem nos livrará das obras malignas, satânicas, diabólicas? Quem nos dará o grande livramento? Ah, glória a Deus! Quem poderá escancarar as portas quando se encontra fechada? Quem poderá tirar os empecilhos, embaraços, impedimentos na frente, na nossa frente? Quem poderá fazer isto? Quem poderá usar de misericórdia? Quem terá compaixão de nós? Quem poderá nos ajudar? Quem poderá intervir em prol de cada um de nós? Glória a Deus. Está escrito em tua palavra, Isaías capítulo 43, o versículo 13. Ainda antes que houvesse dias, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Ó Senhor, porque se o Senhor não intervir e não entrar com providência, nós estamos fritos, como diz o ditado.
Porque quem poderá vencer o mal? Será que nós, com a nossa força humana, poderemos vencê-lo? Será que nós, com a nossa capacidade humana, visão humana, lógica humana, poderemos vencê-lo? Glória a Deus. Não. A palavra fala do gigante chamado Golias, que desafiava toda Israel. Desafiava um homem de toda Israel que usasse a enfrentá-lo. Se este ser humano de Israel, da nação de Israel, usasse de enfrentá-lo e vencesse, então não somente o Golias, mas todo o seu povo e o seu exército filisteu seriam escravo e servo de Israel. Mas, porém, se ele vencesse, toda Israel seria escravo aos filisteus. E este gigante causava medo. A tua palavra nos afirma que este gigante tinha na sua altura física 6 covados e 1 palmo de altura. 1 covado nas escrituras é equivalente a 60 centímetros ou mais. 1 covado, 1 palmo, aproximadamente 25 centímetros ou 30, vai depender do tamanho da mão de um homem. Este gigante tinha aproximadamente cerca de 4 metros de altura, porque naquela época havia gigantes na terra. Então só a sua altura causava medo, terror em toda Israel. Ele desafiava. 40 dias ele passou desafiando a Israel e não aparecia nenhum homem de toda a nação de Israel que usasse afrontá-lo. Ninguém. Glória a Deus. Ele estava vencendo a guerra só com as suas lábias. Ele estava vencendo a guerra só causando terror. Mas quando parecia que tudo estava perdido, quando parecia que Israel já estava derrotado, quando parecia que Israel seria escravo dos filisteus, glória a Deus, aí Deus resolve intervir, porque aquele gigante ele desafiava Israel e amaldiçoava o nome de Deus de Israel. Então lá, em longa distância, glória a Deus, grande Deus e Pai, Deus usa um menino ainda muito jovem, muito moço, que não tinha nenhuma experiência em guerra. Seus pais não eram generais do exército de Israel. Seus pais viviam no campo. Seu pai era pastor de ovelhas. Porém, glória a Deus,
E este menino moço, mais novo da família de Jessé, em Belém de Judá, pastoreava o rebanho do seu pai. Mas ele já tinha sido separado por Deus para ser rei da nação de Israel, porque nessa altura Deus já havia rejeitado o rei de Israel, que na época se chamava Saul. E agora Israel em guerra, em conflito com os filisteus, aparece esse gigante desafiando a Israel, amaldiçoando o Deus de Israel. É quando os seus irmãos, os irmãos de Davi, porque ele tinha 7 irmãos, havia saído de casa para serem soldados para ajudar Israel na guerra contra os filisteus. Porém, um gigante estava vencendo a guerra só com as suas lábias. Mas Deus mandou Davi, ou seja, Deus usou o seu pai. Glória a Deus. Jessé chama Davi e manda Davi levar alimento aos seus irmãos que estavam lá no campo de batalha. Davi vai levar alimento aos seus irmãos. Quando Davi vai levar alimento, comida aos seus irmãos lá no campo de batalha entre o exército de Israel, Davi, ele ouve o gigante Golias, que nessas alturas já fazia mais de 40 dias que ele estava amaldiçoando a Israel e amaldiçoando ao Deus de Israel. Porém, Davi não aceitou aquilo, porque Davi amava a Deus, adorava a Deus, e ele tinha o seu Senhor como seu único e o suficiente Salvador. E não somente ele, mas os seus pais, porque ele seguia a tradução dos seus pais. Servia ao Deus vivo. Então Davi pergunta aos seus irmãos há quanto tempo este gigante vem fazendo isso. Os seus irmãos dizem há 40 dias. Davi não aceitou aquilo. Davi pediu que alguém ali do exército levasse ele até a presença do rei Saul, para ele fazer um pedido ao rei. Era isso, somente isso que ele queria fazer, um pedido ao rei. Glória a Deus. Seus irmãos mandaram que Davi voltasse para casa, porque aquele terreno ali não seria o seu lugar. O seu lugar seria voltar lá para o campo, pastorear as ovelhas do seu pai e mais nada. Seus irmãos tentaram intervir, tentaram atrapalhar, impedir que Davi chegasse até ao rei, porque dizia os seus irmãos: você quer aprontar mais uma? Volta para casa, volta para o campo pastorear as ovelhas, aqui não é o seu lugar. Mas Davi insistiu ali, e alguém, por conta da existência de Davi, alguém ali conduz, leva Davi até a presença do rei. Nessas alturas ninguém sabia que tipo de pedido Davi queria fazer ao rei Saul naquela época. O rei Saul, que era considerado também como gigante, porque ele tinha aproximadamente 2 metros de altura, mas mesmo assim temia e tremia diante do Golias. Glória a Deus. E o rei Saul já até havia falado que se alguém ousasse de enfrentar o gigante Golias e o derrotasse,
ele daria até a sua filha, a princesa, a mais nova, como esposa, aquele que usasse de derrotar o Golias. Mas mesmo assim não aparecia ninguém. E Davi nem sabia disso. Davi foi fazer um pedido ao rei. Alguém conduz Davi, aquele menino muito jovem, até a presença do rei. O rei, ao ver o menino, falou o que era que ele queria. Ele disse: meu rei, eu não quero nada demais. O pedido que eu quero fazer a ti é o seguinte, ó rei: eu quero enfrentar este gigante. Naquele mesmo momento, o rei Saul o desprezou, porque ele era muito novo, não tinha experiência em guerra, nunca havia usado uma espada na vida, muito menos um escudo. Como ele poderia enfrentar aquele gigante? Seria um homicídio na certa, ou seja, um suicídio, ele ia para o suicídio. Então o rei disse: não dá, não tem condição. Então Davi conta ao rei dois fatos muito interessantes que aconteceu com ele enquanto ele pastoreava o rebanho de ovelha do seu pai. Ele disse que um leão tomou uma das ovelhas do seu pai e ele foi lá e matou este leão. Ele enfrentou esta guerra, este perigo sozinho ali no campo, enquanto pastoreava o rebanho do seu pai. Ele disse outra feita, um urso fez da mesma forma, arrebatou uma das ovelhas, pegou uma das ovelhas e eu o matei. E livrei a ovelha tanto das garras do leão como também do urso. E assim, ó rei, eu enfrentarei esse circunciso, que não só afronta Israel, mas lança maldição contra o meu Deus. Não tinha quem parasse Davi. Ele foi decidido. Se o rei ali aceitasse o seu pedido, ele ia enfrentar o Golias a si mesmo. E se o rei não aceitasse, ele ia a si mesmo, porque ele ia enfrentar aquele gigante. Não era no nome do rei Saul. Ele ia enfrentar aquele gigante, não era no nome dos seus irmãos. Ele ia enfrentar aquele gigante, não era no nome da nação de Israel. Ele ia enfrentar aquele gigante no nome do Deus que ele servia. Glória a Deus. E o rei, vendo que não tinha como pará-lo e ele estava decidido, assim o permitiu. O rei tentou vestir ele, colocar uma veste especial de guerra, mas ele não quis nada. Saiu ao campo de batalha, saiu das fendas das rochas, desceu ao vale. Lá no vale o gigante já se encontrava lá, tranquilo, porque já considerava já a guerra vencida, já considerava a guerra já ganha sem lutar. Quando de repente surge da fenda das rochas, desce das montanhas um menino com uma vara na sua mão. Aquela vara, ela era a vara que ele conduzia o rebanho do seu pai. Ele desce desta forma ao vale. Ele desce com um alforje, um bisaco de um lado, com algumas pedras dentro, e uma funda na sua mão. O gigante, ao olhar e ver aquele menino descendo as montanhas para o vale, para o campo de batalha, o gigante desprezou, zombou, riu
da situação de Israel, glória a Deus, que não tinha homem o suficiente para enfrentar, manda um menino para enfrentar. Glória a Deus. Davi disse ao gigante: não importa, pode rir à vontade, pode zombar à vontade, porque você vem contra mim com espada, com escudo e com lança, vestido e revestido, contra dardos, arcos e flechas, etc., escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o qual tu tens desafiado. Davi já vai logo tirando aquela pedra do orfóis, coloca na funda, gira por cima da sua cabeça. E Davi disse ao gigante, não foi somente isso, ele disse: ainda hoje eu darei a tua carne aos abutres e aos chacais do campo. Glória a Deus. Soltou a pedra. O gigante tinha um capacete na cabeça, um capacete de proteção de bronze na cabeça. Glória a Deus, mas quando Davi atira a pedra em direção do gigante, Deus realiza um milagre, porque aquela pedra foi direto na fronte do gigante, no impacto, na força, na dor daquela pedrada, aquele corpo enorme começa a tombar. Glória a Deus. O corpo vai tombando para trás, vai tombando, porque a força daquela pedrada não foi a força que Davi tinha, mas a força de Deus, a fé que Davi tinha. Então, no caminho antes daquela pedra cravar na testa do gigante, Deus deu um jeito nela. O gigante vai tombando até ir ao chão. Quando o gigante vai ao chão, aquele corpo malamanhado, corpo enorme, Davi vai ao encontro daquele corpo que já estava caído no chão. Ele pega a espada, não que ele tinha uma espada, carregava uma espada, mas era a espada do próprio gigante. Ele puxa a espada que se encontrava na sua cintura, na cintura do gigante, sobe em cima daquele corpo enorme e corta a cabeça do gigante. Ele, ao passar a espada do próprio gigante no pescoço do gigante, corta a sua cabeça fora. Ele pega aquela cabeça malamanhada, enorme, ainda ensanguentada, levanta a cabeça do gigante e ele diz uma frase extraordinária: ainda há Deus em Israel. Não foi Davi que matou o gigante, mas foi Deus que o matou, mas usou a fé e a coragem de Davi. Glória a Deus, Deus usa a fé e a coragem de Davi para derrotar aquele gigante. E naquele dia houve uma batalha. Naquele dia houve uma guerra, porque o gigante não estava sozinho, havia um exército com ele. Quando o exército vê o seu general morto, sem cabeça, porque a cabeça já estava agora na mão de Israel, de Davi, o exército filisteu procura fugir, mas o exército de Israel cerca o exército filisteu e houve uma batalha sangrenta naquele dia. Davi naquele dia não mata,
somente o gigante, mas ele mata 10.000 dos filisteus, ainda muito jovem. O rei Saul mata 1.000. E naquele dia Israel foi julgado, foi livre do exército filisteu por conta do corajoso Davi. Grande Deus e Pai, voltando para os nossos dias atuais, será que não existe gigantes nos dias atuais? Não gigantes nos dias atuais que possuem um corpo enorme como aquele filisteu que tinha aproximadamente cerca de 4 metros de altura. Mas hoje existem gigantes. Glória a Deus. Muito grande. Hoje existe gigante quase que invencível, imbatível, indestrutível na área da maldade, na área do engano, na área da mentira. Existem tantos gigantes hoje que usam o engano e a mentira na presença de Deus para tirar proveito próprio, para enganar, para persuadir, para fazer lavagem cerebral, para enganar aqueles que estão cegos espiritual. Em meio ao povo que se diz o povo de Deus, há quantos gigantes. Glória a Deus. Naquela época de Jesus, haviam gigantes. Como está escrito a Deus no Santo Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. O gigante que existia naquela época, não na altura fisicamente, era um homem com a sua altura normal, aproximadamente 1,50 m, 1,70 m, o máximo 1,80 m. Mas eles eram gigantes da maldade. Jesus disse: vocês têm por pai o diabo, a liderança judaica. Os fariseus, vocês têm por pai o diabo, e ao mesmo tempo vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. Satanás, ele foi homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio, porém é mentiroso, o pai da mentira. E Jesus disse a eles, a liderança judaica, farisaica: vocês têm por pai o diabo e ao mesmo tempo vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ó de campa labaia, não há estes gigantes do inferno, da parte do maligno, nos dias atuais? Gigantes que usam de malícia, que usam de engano para enganar, persuadir e fazerem lavagem cerebral na mente dos homens e de mulheres. Que tem aparência de piedade, tem aparência de bonzinho, tem aparência de uma ovelha. Glória a Deus, inofensivo. Tem aparência de cordeiro, mas por trás são gigantes. Por trás há uma maldade tão terrível, há uma malícia tão terrível. Satanás está governando, operando e conduzindo eles, mas se apresentam como ovelhas e cordeiros. Grande Deus, que mundo é este, ó Pai?
Que mundo é esse qual vivemos? Aonde os gigantes da maldade operam, dominam, escravizam, oprimem e fazem o que querem. Os que usam de engano, de malícia. Que mundo é esse, Senhor? Te pedimos a tua misericórdia. Estenda as tuas mãos, porque nós vivemos em uma terra de gigantes. Não gigantes que lutam para o bem da humanidade, mas gigantes que lutam pensando no seu próprio umbigo, lutam, se possível for, eles atropelam para conseguir o que querem, matam para conseguir o que querem. Só o Senhor, meu Deus, é que pode derrotar estes gigantes da maldade. Só o Senhor que pode derrotar esses gigantes maliciosos, cheios de maldade. Seus lábios são sepulcros abertos, cheiram mal às narinas de Deus. Lançam maldição aos simples. Perseguem, criticam, falam mal aos que querem servir a Ti em espírito e em verdade. Ó Deus, levanta o Davi para derrotar estes gigantes. Levanta o Davi para jogar por terra estes gigantes, para que esses gigantes não façam o que queres. Levanta o verdadeiro Davi. Senhor, toma frente. Recebe esta pequena e humilde e simples orações. Entra com providência nestes lares, nestas famílias. Dás o grande livramento. Estenda as tuas mãos. Faz o impossível tornar possível. No nome de Jesus Cristo. Eu clamo a Ti, ó Deus, porque em Ti nós ainda temos esperança. Porque em Ti nós ainda confiamos. Porque em Ti nós ainda acreditamos. Porque em Ti nós ainda cremos que a enfermidade demoníaca, diabólica, satânica não prevalecerá na vida dos oprimidos que creem em Ti. Clamamos a Ti, ó Pai, com certeza que a opressão, a depressão diabólica, maligna, satânica, diabólica, não prevalecerá na vida dos oprimidos, daqueles que ainda creem em Ti. Clamamos a Ti com certeza e convicção que as obras da macumba, feitiçaria, bruxaria, magia, olho grande, inveja, malícia não prevalecerá de pé na vida dos verdadeiros adoradores. E eles cairão, e os verdadeiros adoradores triunfarão e cantarão o hino da vitória em cima desta terra ainda e muito mais na eternidade. Só o Senhor é que poderá vencer esta guerra. E está escrito em Tua palavra que tudo é possível ao que crer. Eu creio. Esta obra crer, nós cremos. Por isto, entra nesta guerra, entra nesta batalha. Te peço, te agradeço,
recebe esta pequena e humilde e simples orações, Deus de justiça e de juízo sobre toda a terra. Obrigado, meu Deus, por esses poucos minutos. Toma esta obra em tuas mãos, teu povo em tuas mãos, os que oram conosco em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, olha, é grande o livramento de Deus quando nós cremos, quando nós exercemos a nossa fé. E eu sei que você crê, eu creio, nós cremos, e por isso o gigante já caiu. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ajuda esta obra, contribui para com esta obra, para que prossigamos com esta obra, executando a obra de Deus, a palavra de Deus, anunciando, falando, pregando, curando no nome de Jesus. Aqui é sem heresia, sem falsidade. Aqui é dentro da palavra de Deus. Procuramos fazer tudo no centro da vontade de Deus, porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adorarão a Ele em espírito e verdade, e nós lutamos para isso, amado ouvinte. Veja, Deus contempla todas as coisas. Contribui para com esta obra e com toda certeza, sem sombra de dúvida, Deus os honrará. Tenham todos uma ótima tarde e fiquem todos na doce paz de Cristo. Este que vos despede é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Tenham todos uma ótima tarde e fiquem todos na paz de Cristo, em nome de Jesus.